E os números do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica em Mato Grosso do Sul, superaram as metas previstas pelo Ministério da Educação e Cultura para o ano de 2011, nas séries iniciais e também no ensino fundamental. A meta nacional é de 3,7. Segundo os dados divulgados à nota, total do estado foi de 3,8, subindo 0,1 na meta definida para 2011 pelo MEC. A rede privada de ensino conquistou a maior nota com 5,5. A meta era 6. A Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul festejou os dados com os professores, mas fazem algumas ressalvas quanto a essa pesquisa. Para comentar melhor sobre esses índices, eu converso agora aqui com o presidente da FETEMES, Roberto Magno Botarelli César. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês e estamos à disposição. Bom, obrigada pela sua participação aqui no estúdio. Para começar, eu queria que o senhor começasse explicando para a gente o que é o IDEB, o instituto que revelou essa pesquisa. É o IPEA que faz a pesquisa, é uma pesquisa que é feita a nível nacional, né, que, na verdade, a escola, a educação pública, a educação no país tem que ter um avanço. Né, é uma educação ainda muito atrasada. As escolas hoje não são diferentes das escolas de 30, 40, 50 anos atrás. Nas escolas públicas o professor tem, na grande maioria, o giz, o apagador e uma lousa para dar aula e o livro didático. É necessário que os governos invistam em tecnologias para que a escola de fato volte a ser interessante e possa suprir a perspectiva do aluno. Porque o aluno, quando sai da sala de aula, né, da escola, ele chega em casa, ele tem um computador, se não tem um computador, tem uma lan house na esquina de casa, onde ele vai acessar as tecnologias. E a escola ainda está muito atrasada, então é necessário, existe previsão, através do Ministério da Educação, de novos investimentos, como o tablet para os alunos do ensino médio, para os professores, que é de fundamental importância para que, de fato, a escola passe a ser prioridade, de fato, nesse país e que a gente alcance índices, né, nesse período que está sendo previsto, para que o Brasil saia da rabeira do ranqueamento mundial e passe a ser, né, um país que hoje é a quinta economia do mundo, passe também a ter uma educação compatível com a sua economia. Bom, a FETEMES comemorou, né, esses números, parabenizou. Não é um número tão abaixo da meta, só que ainda tem muita coisa a melhorar. Essa pesquisa pode servir agora de incentivo tanto para os alunos quanto para os professores? Na verdade, os índices ano a ano em Mato Grosso do Sul, ele vem aumentando e tem alcançado a meta. E isso a gente reconhece que é uma luta e é o compromisso dos trabalhadores da educação de Mato Grosso do Sul. A gente tem acompanhado esse trabalho. Existe também um mérito por parte dos gestores públicos, tanto das redes municipais, como da rede estadual, como das redes privadas, que estão capacitando, estão formando para melhorar a qualidade da escola pública, mas a gente sabe que a escola pública ainda precisa de muito investimento. E isso a gente reconhece, que boa parte do sucesso cabe aos profissionais da educação. Quais são os questionamentos em relação a essa pesquisa que foi divulgada? Olha, a gente questiona o IDEB quando ele faz, né, os 3 itens principais, que é a avaliação, que é o índice de reprovação e a desistência, lá, o abandono do aluno da escola. Uhum. Né? Esses 3 itens. Eu acho que deveria ser avaliada a questão socioeconômica do aluno, porque você não pode pegar uma escola central da capital, né, ou de uma cidade e querer cobrar o mesmo índice de uma escola que fica na periferia da cidade, onde o aluno tem mais dificuldade. Muitos alunos vão para a escola sem alimento, sem tomar o café da manhã. Se é no período da tarde, muitos alunos vão sem almoço, que vão para a escola para comer a merenda escolar. Não dá para fazer um ranqueamento para mostrar quem é melhor. Eu acho que tem que ser levado em consideração a realidade local onde a escola está localizada. E também não pode ser um ranqueamento que vire uma disputa, que a escola A é melhor do que a escola B. A escola pública, a educação pública é uma só, ou da rede privada, né? A rede estadual e a rede municipal é uma escola só.
O objetivo é que o aluno que vai para a escola pública, quando ele sair da escola pública, ele tenha condições de disputar uma vaga na universidade pública em condições de igualdade com o aluno da escola privada. Que a gente reconhece que o aluno da escola privada, ele tem uma vantagem, que normalmente é um padrão, são alunos de uma classe social mais elevada, onde ele tem condições, né, e a formação dele é diferente, e a disputa torna-se desigual, porque quando ele está na educação básica, ele estuda nas escolas privadas. Quando chega na hora dele frequentar uma universidade, ele vai para uma universidade pública, porque as universidades públicas são melhores, né, pelos índices apresentados, são melhores do que as universidades privadas, na sua grande maioria. Mais preparadas. Então, eles acabam migrando para a universidade pública, e aquele aluno que foi aluno da escola pública durante toda a sua vida de formação não tem oportunidade, e aí ele não tem condições de pagar uma universidade particular para poder ter um curso superior. Então, esses índices têm que ser revistos, né, e a qualidade da escola pública, apesar da gente estar festejando, 3,8 ainda está muito aquém do que a escola pública tem que oferecer para os seus alunos. E isso depende de políticas públicas por parte dos governos. Eu acho que tem que ter formação, capacitação para os profissionais da educação, para que a gente consiga melhorar o desempenho do profissional de educação na sala de aula. Tem que ter tecnologias, tem que ter um avanço tecnológico importante. Tanto é que nós estamos brigando por 10% do PIB nacional, para que se invista em educação, porque o recurso que hoje se investe em educação não tem como melhorar as condições das escolas. A escola tem que ter uma biblioteca. As escolas hoje são poucas que têm uma biblioteca condizente com o que é necessário para o aluno. Né? Quando tem biblioteca, não tem um funcionário que atende. Então é necessário que se faça investimentos para que a escola de fato tenha melhores condições para oferecer para o aluno da escola pública principalmente. E esses problemas são encontrados na maioria das escolas aqui do estado? Quase que mais de 90% das escolas. Para as pessoas entenderem que estão em casa, Nós deveria ser feito? estamos hoje numa briga. Hoje o professor, ele ganha, o piso nacional do professor, por 40 horas é R$ 1.451. R$ 1.451 para um professor que forma um médico, para o professor que forma um engenheiro, o professor que forma o jornalista. É muito pouco R$ 1.451. Mas é o salário, é um avanço, porque até então, o professor nesse país ganhava menos que salário mínimo. Hoje nós estamos numa briga que das 40 horas aula que ele tem, 1/3, que é o que prevê na lei, deveria ser destinado para o planejamento, para o professor fazer o seu planejamento de aula, para estudar, para fazer a correção de prova. Porque o que acontece hoje? O professor está ficando doente, porque ele trabalha 40 horas na escola, quando chega no sábado e no domingo ele leva caderno para casa, prova para casa, faz a preparação de aula em casa. Hoje tem um planejamento online, que o professor tem que planejar de 15 em 15 dias, aula por aula, isso aí na rede estadual, com tempo que ele não tem. E aí ele tem sobrecarga de trabalho. O que acontece? O profissional de educação está ficando doente. Então nós temos os governos, e aqui em Mato Grosso do Sul, somente 21 prefeituras implantou 1/3 da hora de atividade. As demais prefeituras não, e o governo do estado também não. É necessário que se cumpra a lei, dando um maior tempo para o professor planejar, estudar, como é feito na universidade pública. O professor ganha lá por 40 horas, ele trabalha 12, 15 horas na sala de aula. O restante é para pesquisa, é para planejar, é para estudar. E a escola pública tem que partir para isso. Agora os governos acham que isso é mais gasto, porque vai ter que contratar mais gente. Só que nós temos que levar em consideração, a partir do momento que fizer isso, a escola pública vai ter uma qualidade melhor. O filho do trabalhador, que não tem condições de botar um aluno na escola particular, vai ter uma escola com melhor qualidade para o seu filho, que é o que nós defendemos. Que todos nós devemos ter a mesma condição, né? Ter a mesma condição de aprendizagem. Os nossos filhos têm que ter. E a gente defende isso. E para que a gente alcance esse objetivo, é necessário que os governos também se empenhem. O governo federal fez sua parte fazendo a lei. Foi votado por unanimidade. O Congresso Nacional votou 100%. Foi questionado no STF. O STF considerou a lei constitucional.
Então agora cabe aos governos cumprir a lei. E isso é um embate jurídico que nós estamos fazendo. Tem muita coisa que precisa ser feita ainda, que melhorar aqui no estado mesmo. Bom, nós recebemos aqui no estúdio o presidente da FETEMES, Roberto Magno, que falou um pouquinho para a gente sobre a pesquisa e a situação atual das escolas aqui do nosso estado. Obrigada pela sua participação. Boa noite. Boa noite e obrigado por mais essa oportunidade.